ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Internacionalizar uma marca, qualquer que seja ela, é quase que um objeto de desejo de 10 entre 10 empresários. Afinal, levar uma marca nacional para o mundo, além do acesso a um mercado mais amplo e global, representa a chance de trazer mais prestígio ao seu produto ou serviço, com inclusive com ganhos efetivos no mercado interno. Só para citar um exemplo, no nosso 13º Anuário da Comunicação Corporativa, que a Mega Brasil publicou esse ano, ficou patente o esforço das agências de PR ou em buscar parcerias que as representasse fora do Brasil, ou adquirindo operações internacionais, ou mesmo abrindo filiais em outros países. O Comunicação SA de hoje vai se debruçar sobre um case que certamente está entre aqueles de maior sucesso na internacionalização de uma marca. Além desse processo acontecer, a marca sobre a qual a gente vai falar hoje era um produto voltado às classes de menor renda, inclusive utilizando um lema, que era a garantia de um uso quase infinito do produto, que elas não soltavam as tiras. Para quem ainda não matou a charada, estamos falando da marca Havaianas, que a partir dos anos 2000 passou por um processo de internacionalização. Para falar sobre essa transição, a Alpargatas, que era a empresa criadora e dona das sandálias Havaianas, formou um Dream Team que ficou responsável pelo desenvolvimento de todo o processo que permitiu que hoje você possa encontrar o seu par de Havaianas em mais de 150 países. Para contar em detalhes como aconteceu todo esse processo, eu converso com Renato Pinheiro, consultor em desenvolvimento de negócios internacionais, e com Sérgio Sanches, e é consultor no campo de desenvolvimento de negócios internacionais. O Renato e o Sérgio escreveram, em parceria com o Alexandre Tino e com o Eduardo Bisoli, o livro Havaianas, a internacionalização de um ícone brasileiro. E eles estão aqui hoje para contar como é que foi toda essa transição. Renato e Sérgio, muito obrigado por estar conosco aqui no Comunicação SA. Bom dia, Marco. Um prazer estar aqui, uma honra, sem dúvida. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Realmente é um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito bem, eu vou colocar a pergunta para os dois e a gente vai trocando aqui o nosso bate-papo. Eu queria saber como que era a convivência desse grupo criado para fazer essa transição. Vocês já se conheciam? Não, na verdade, eu fui o primeiro naquela época, Marco. Não existia a denominação corporativa de gerente internacional, né? Existia o título naquela época era trader, né? E então a empresa decidiu formar, como você colocou aí, um time, né, de profissionais executivos com experiência internacional, desenvolvimento de marcas e tanto na parte comercial como uma criação de uma marca internacional. Eu fui o primeiro trader realmente contratado pela Alpargatas, estamos falando aí dos idos de 2000, para formar esse time. E na sequência, aí eu não vou saber a sequência, o Sérgio pode me ajudar, mas eu acho que o Sérgio foi o segundo. O Eduardo foi o segundo e eu fui o terceiro. Exato. E o Alexandre Tino foi o quarto. O Sérgio conhecia o Eduardo, eles trabalharam juntos numa empresa anterior, mas para mim eram totalmente estranhos nessa época ainda, né? Nós conhecíamos os três na empresa, na Alpargatas mesmo. Você já vinham, então, dessa experiência de trading internacional, todos os quatro, ou estavam ali se conhecendo e formando um time específico para isso?
Não, todos vieram de empresas e experiências assim nessa área internacional, já desenvolvendo algum tipo de negócios. Uhum. Foi até curioso, assim, porque o time foi montado de uma forma eclética no sentido de setores de negócios, né? Eu vim de indústria alimentícia, trabalhei com o Eduardo na Nestlé antes de ingressar na Alpargatas, então Eduardo consequentemente Nestlé. O Alexandre veio de empresa de trading, então assim é mais diversificada. E o Renato pode complementar mais, mas ele veio da área de logística. Então, assim, foi um time bem pensado nesse sentido, assim, de trazer experiências diversas, assim, para esse projeto que estava iniciando, precisava realmente angariar o máximo possível de ideias e de perfis, assim, complementares, né? Agora, estamos falando isso no início dos anos 2000, né? Essa internacionalização de produtos e de serviços, de marcas, enfim, isso já era algo recorrente, já era uma prática bastante desenvolvida, conhecida. Como é que era a realidade naquela época, quando vocês foram chamados para cumprir esse projeto? Efetivamente, na Alpargatas, Marco, a empresa já tinha uma experiência, já tinha uma cultura de exportação, mas se você olhar as marcas e a maneira que isso era exportado, era muito mais como um commodity, né? Por exemplo, tinha ali a marca de jeans, calça jeans, a US Top, tinha outros produtos mais utilitários, vamos dizer assim, como botas. Então, tinha ainda uma característica de uma exportadora de commodity, né? Essa foi a empresa que nós chegamos e nos demos ali conta do como era feito o dia a dia na exportação. E efetivamente, o perfil das pessoas contratadas, como o Sérgio colocou, era exatamente alterar esse tipo de mentalidade, esse tipo de, vamos dizer assim, de meta, para efetivamente começar daí um projeto de ter uma marca internacional e não uma exportação de commodity. Uhum. Isso Mudar do até com base conceito de nos mercados que eram atendidos naquela época. Pois mudar não, do Sérgio. conceito de exportação de produtos para exportação de uma marca, criar, né, construir alguma coisa maior do que só o produto, só competir ali nos mercados por uma qualidade, ou por algo muito pequeno, ou por preço, não, teria que se realmente construir um conceito muito maior, né? Como é que funciona uma reunião dessas com um time de 4 profissionais que, embora estejam focados com o mesmo objetivo, vêm de experiências de empresas diferentes, de ramos de negócios diferentes? Como é que é? Sentaram numa mesa e puseram uma sandália no meio da mesa? Foi assim? Como é que funcionou? A gente tinha, acho que, uma missão ali muito clara no nosso time, né, e entre nós também, muito entendido, e nós éramos pessoas estranhas, no sentido, bom, o que são essas pessoas que querem mudar a maneira de fazer negócios, né? Obviamente, a exportação tinha já um percentual interessante de participação na empresa, mas ainda era um percentual pequeno, né? Então, eu sempre gosto de falar isso. Eu acho que nós éramos praticamente uma startup dentro de uma empresa grande, né? E isso já por si próprio já nos dava a responsabilidade, né, de sermos muito unidos no sentido de, bom, temos que entender efetivamente o que nós queremos fazer e perseguir esta meta. Então, acho que desde o começo foi muito natural a questão de como nós nos alinhamos ali internamente, como chegamos a um consenso sobre estratégias a serem seguidas e implementadas. Nunca houve assim discordância sobre o que a gente estava fazendo ali e como a gente iria fazer. Uhum. E complementando, né, eu acho que é importantíssimo mencionar que a gente fez muito benchmark interno também, né? Saber por que a marca dá tão certo no Brasil, né? O que a gente pode pegar disso e tentar levá-la para fora, né? Então, buscar as melhores práticas, tanto dentro do Brasil, com o que já acontecia, que era gigante, como também nos mercados onde já havia exportação e a marca estava ganhando força, estava crescendo, estava, né, fazendo um trabalho assim que você via que estava num bom caminho para replicar isso, para buscar, enfim, os melhores ingredientes de cada receita ali e adaptar na nova realidade, nos novos objetivos que a gente tinha pela frente, né? Isso contou muito. Essa era uma questão importante, porque como a gente está falando dos anos 2000, o reposicionamento da marca Havaianas no Brasil, na verdade, ele começou ali na 95, 96,
com a agência da UMAP, né, realmente trabalhando numa campanha muito diferente, no sentido de não vender uma marca como utilitário, mas como uma marca já de glamour, né, uma marca mais premium, vamos dizer assim. Então, quando nós entramos nessa nova seara, na Alpargatas, já existia internamente na empresa um retrabalho da marca para exatamente reposicionar a marca no Brasil. E olhando isso, fez completamente sentido que a gente adotasse essa nova visão da empresa para a marca Havaianas e ampliasse isso no mercado internacional. Quer dizer, a pergunta que eu ia colocar, inclusive, em cima da fala do Sérgio, era sobre o entorno de vocês, porque se o grupo estava afinado, como que era a relação e a convivência com o restante dos pares dentro da empresa? Porque, normalmente, você que chega no meio de um processo, às vezes você encontra ali alguma resistência. Como é que foi esse processo? Foi fácil? Você acabou de lembrar, Renato, que já existia uma campanha sendo feita, mas era uma campanha em cima de publicidade, e às vezes a publicidade ela não corresponde ao que realmente o produto é, a gente sabe disso, Claro. né? Tem um delay aí, né, para você realmente Vamos alcançar dizer que aquilo. sim, vamos dizer que seja um delay. E como é que foi essa convivência com os grupos lá? Posso começar essa, Renato? Vamos lá. A gente teve uma grandíssima vantagem que existia um engajamento do top da empresa, né? Os nossos chefes, né, eles tinham uma relação muito próxima com o presidente da empresa e o compromisso veio de cima mesmo. Então, assim, eles conseguiram passar aos demais departamentos a seguinte mensagem: por favor, ouçam os meninos, né? Ouçam e vamos nos engajar para realmente fazer as marcas da empresa. Na época não era apenas Havaianas. Havaianas foi a que se realmente deslanchou, teve mais destaque, mas nós também trabalhamos outras marcas. E ouçam os meninos e vamos fazer esse negócio adaptar, crescer e dar certo. Eu acho que essa foi a principal arma que foi utilizada no momento. E, de fato, todo mundo ali, todos os departamentos, você fala ali de desenvolvimento de produtos, departamento jurídico, que cuidava dos nossos contratos, departamento financeiro, que tinha que analisar crédito de empresas lá fora, às vezes você nem tinha como analisar garantias ali, uma forma como era no Brasil, eles se adaptaram, buscaram as maneiras e assim o apoio foi incondicional, assim, realmente o projeto deu certo porque realmente tinha um time muito afinado ali dentro da exportação, mas tinha uma empresa muito afinada, muito comprometida assim para o negócio dar certo, né? Concordo 100% com o Sérgio e um pouco mais além, é importante colocar também como era a estrutura da empresa naquela época, né? Nós tínhamos as chamadas BUs, né, ou as Business Units, unidades de negócios, cada uma com uma marca. Então, por exemplo, uma BU de Havaianas, uma BU de Sete Legos, que eram as botas, uma BU de lonas. E dentro dessas BUs, você tinha toda uma estrutura de desenvolvimento de produto, o comercial do mercado interno, a área de marketing. E nós, como exportação, éramos uma área corporativa. Então, na verdade, nós estávamos focados na parte de vendas. E toda a estrutura em termos de desenvolvimento de produto que viesse a acontecer visando o mercado externo, ou toda uma criação de algum tipo de campanha ou adaptação da campanha para ser veiculada no mercado externo, nós tínhamos uma dependência 100% das estruturas dessas unidades de negócio. Então, como o Sérgio colocou, se não houvesse realmente essa cultura disseminada pelos nossos líderes, pelo próprio presidente, para esse novo projeto internacional, essa estrutura extremamente complexa, né, que depende de muitas pessoas e muitas áreas de negócio, seria extremamente difícil de conseguir implementar realmente de uma maneira eficiente. Até a Mas gente foi pega esse realmente gancho isso. também. A gente pega esse gancho também, Marco. A gente Pois não. conta isso no início do livro, né? A gente deixa bem claro, né, que esse livro, esse feito, esse projeto, ele não é uma conquista ali nossa, do Departamento de Comércio Exterior, não. É uma conquista da empresa, porque realmente essa foi uma orquestra que atuou afinadinha do começo ao fim. Foi um exército ali que trabalhou nesse projeto, né? Se não tivesse o comprometimento de todo mundo, ele ficava manco de um lado, manco do outro, ele demorava mais para acontecer, ou talvez até nem acontecesse. A gente conta isso nas passagens do livro. Muito bem, eu estou conversando aqui com o Renato Pinheiro, com o Sérgio Sanches,
eles, ao lado do Alexandre Utino e do Eduardo Bisoli, assinam o livro Havaianas, a internacionalização de um ícone brasileiro. É um lançamento da Lisbon International Press. E eu peço aqui até, viu, Renato e Sérgio, licença e desculpas ao meu colega Sérgio Lapastina, seu colega, aliás, seu xará, Sérgio, que faz o Café Cultural e que sempre traz aí lançamentos de livros. Mas quando eu vi o tema do livro de vocês, eu falei, isso aqui é um tema que a gente tem que trazer para o Comunicação SA. Mas muito bem, a gente vai então para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade desta conversa que estou tendo hoje com o Renato Pinheiro e com o Sérgio Sanches. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Renato Pinheiro e Sérgio Sanches, que ao lado de Alexandre Utino e Eduardo Bisoli, assinam o livro Havaianas, a internacionalização de um ícone brasileiro, um lançamento pela Lisbon International Press. A gente está aqui conversando sobre esse processo de internacionalização dessa marca que hoje é encontrada em mais de 150 países e que é o objeto de desejo de muita gente. Virou presente fino, uma coisa que na minha distante juventude era um artigo um pouco mais popular. Mas antes de retornar à nossa conversa, eu quero deixar aqui um convite para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E que também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar no banner da nossa newsletter, preenche os dados e envia para a gente. Já no dia seguinte, você, como os mais de 18 mil assinantes da nossa newsletter, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Bom, vamos lá. Eu queria saber de vocês quais foram os primeiros problemas
ou desafios que vocês enxergaram no produto e que deveriam ser corrigidos? Quer dizer, era um problema de marketing, era um problema de comunicação com o consumidor, era o processo, era o produto final? Quais eram os entraves ou os desafios que eram colocados diante de vocês para efetivamente fazer da Havaianas uma marca internacional, uma marca fashion? Tá. Sobre a questão do produto que você perguntou, Marco, o produto, até que era muito colocado pelas campanhas da época, era um produto extremamente eficiente, né, de ótima qualidade no sentido da utilização do produto, né? Então, quando a gente vê a questão de produto em si, não havia nada a ser corrigido no produto, né? Eu acho que o grande desafio aí, até com base na estratégia comercial e de criação de marca que seria adotada no mercado internacional, seria a definição dos canais de distribuição, né? Onde nós colocaríamos os produtos no início da operação para assegurar, inclusive, que uma vez que o consumidor visse esse produto nesse canal, já tivesse uma outra percepção do produto, né? Falando de uma maneira muito clara, por exemplo, em vez de vender no supermercado, como era vendido na época no Brasil, a gente buscou sempre lojas de renome, o que exatamente, uma vez posicionando o produto nessas lojas, a percepção de marca já seria diferente. E sempre fez parte da estratégia que os volumes iniciais nesses territórios, vamos dizer assim, no hemisfério norte, seriam reduzidos inicialmente até para dar prioridade ao posicionamento da marca e não alcançar grandes volumes como eram feitos no Brasil. Então, só finalizando o raciocínio. Quase um senso de exclusividade, Renato, assim, limitando, uma edição limitada, quase isso, não? Exatamente. E aí, quando você começa exatamente a estruturar o negócio dessa maneira, você passa por um outro desafio, que é exatamente a segmentação de produto. Então, diferentes canais, você precisa oferecer diferentes produtos. E aí passa exatamente pela criação ou adoção de novos produtos, de variações daquele produto, para você atender todos os segmentos de mercado. Então, era mais uma questão de ampliação da linha e uma estratégia comercial / marketing, vamos dizer assim. Complementando um pouquinho mais, dando um exemplo assim, muito simples, mas que fez uma brutal diferença, né? Nós tínhamos ali um modelo, existe até hoje um modelo chamado Top, que é aquela Havaianas de uma cor só, a gente chama ela de monocolor, né? E ela tinha uma cartela ali com, na época, 12, 15 cores, né? Que atendiam muito bem assim ao mercado brasileiro, tendo aquelas cores mais clássicas, o branco e o preto, e aí as cores mais da moda que todo ano mudavam, o verde com uma tonalidade mais escura, mais clara, o azul e assim por diante. Mas surgiu um momento que faltou uma cor clássica ali que lá fora era muito demandado, o marrom, né? Parecia uma bobeira, vamos pôr um marrom na linha, poxa, já tem o preto, já tem o branco, tem tanta cor, enfim, né? Papo vai, papo vem, ano vai, ano vem, entrou o marrom na coleção e foi um salto gigantesco assim, de aceitação, de vendas, porque entrou mais uma cor clássica que foi super bem vendida, né? No final, assim, naquela época, as cores mais clássicas tinham uma disparidade de vendas com relação às demais, né? E aí, como o Renato falou, a gente... não a gente, né, mas assim, a equipe de marketing, a equipe de desenvolvimento de produtos começou a entender melhor também os mercados que a gente já estava atuando, e aí lançaram novas estampas, novos formatos, o negócio foi crescendo de uma forma mais ou menos natural, mais ou menos orgânica, né, com novos produtos. Então, foi realmente uma combinação de novos produtos, da estratégia que o Renato bem colocou, em alguns países a gente começava muito mesmo num canal mais elitizado, para depois ganhar visibilidade com aqueles formadores de opinião, e aí você ter força para entrar no mercado que você compete com produtos mais baratos, produto que o consumidor às vezes não dá tanta atenção para a marca e vai mais ao preço. Então, foi uma combinação dessas estratégias aí que foram adotadas conforme o mercado também. O mercado também era importante nessa análise, o quão mais para cima ou mais para baixo numa pirâmide de consumo a gente vai, né? Eram estratégias diferentes para mercados diferentes, por motivos óbvios, né? E acho que uma dinâmica interessante, só complementando, é que a empresa estava muito aberta a escutar
as opiniões, né, ou as sugestões de produtos, ou variações de produtos, de cada um dos mercados, né? Nós tínhamos aqui convenções da Alpargatas no Brasil e eram convidados clientes do exterior que aí tinham a oportunidade de colocar as suas sugestões de produtos, variações de cores ou novas variações, enfim. E isso era levado muito em consideração pela equipe de criação de produto. Então, é exatamente como o Sérgio colocou. A equipe aqui no Brasil, das suas diferentes unidades de negócios, teve uma oportunidade de escutar muito diretamente da ponta, né, da cadeia de valor, de como era a necessidade de mercado e atender essas necessidades, né? E colocar esse produto disponíveis nas coleções aí no ano seguinte ou no ano 2 anos para frente, enfim. E isso fez total diferença. Você acaba entregando um produto que era o que o mercado desejava. E a concorrência, como é que era? Tinha muita concorrência na ocasião em que vocês foram para esses mercados? Como é que era esse quadro? Sempre há concorrência, né? Talvez não exatamente no mesmo tipo de produto, do mesmo jeitinho ali, mas alguma coisa as pessoas colocam no pé, né? Para ir na piscina, para ir numa praia, para passear, para sair para uma situação mais casual. Então, a gente sempre teve algum tipo de concorrência. Mas uma parte da estratégia também, né, e aí muito voltada para preço e para posicionamento de marca no ponto de venda, foi buscar um nicho que tivesse mais limpo, né, com menos concorrência, com menos marcas ali competindo. Então, isso também foi uma coisa interessante, porque a gente pensa assim, poxa, um país como a Austrália, né, ele já estava trabalhando com o produto um pouquinho antes da nossa chegada e ganhou uma força incrível assim nos anos seguintes, né? É um produto, é um país que a marca estava muito bem posicionada, muito bem voltada ali para um público de surf, um público ali de praia. Então, ela concorria naquelas surf shops assim do país. Mais para frente, claro, ela entrou em vários outros nichos e canais ali naquele país. Mas, para dar um exemplo, a Austrália era de um jeito, né? Tinha um nicho, tinha um público ali. Quando você vai para um país que talvez não tenha um verão, uma cultura ali de praia tão forte, poxa, você tinha que buscar um outro nicho, um outro lugar ali no consumo que fizesse sentido, né? A Europa, por exemplo, começou-se muito mais para o lado fashion mesmo, aquela boutique que vende grifes, lojas que vendem produtos assim para a pessoa vestir na situação casual do dia a dia assim mesmo, não necessariamente voltada a verão, praia, e o produto entrou super bem ali também. Se a gente pensa em países da América Latina, já foi para lugares um pouco mais populares, onde a pessoa usa um pouco mais o lado utilitário do produto. Então, a gente foi buscando realmente os espaços onde fazia mais sentido a marca entrar naquele momento, né? País a país. Tem até um fato curioso aí, só para colocar uma questão mais engraçada, né? Uma vez eu estava na Noruega, nos países nórdicos, ali Noruega, Dinamarca, né? Suécia, e discutindo com os clientes a questão da inserção da marca, né? E eu fiz uma pergunta para esse norueguês na época, o Per. Falei, por que você quer ter a marca Havaianas aqui, né? E ele colocou de uma maneira muito singela, mas direta, e foi fantástico. Ele falou assim, não, porque quando eu coloco o produto de vocês no meu pé e entro na minha sauna, que é uma tradição muito grande, eu sinto que eu estou numa praia do Brasil. Então, você começava a escutar essas anedotas, né, ou essas colocações muito honestas, e você começava a identificar, como o Sérgio colocou, canais ou oportunidades, né, que a gente poderia vender Havaianas num país que faz calor 2 meses por ano. Então, você começa a vender em agências de viagem, você começa a vender tudo que tem a ver com sauna e por aí vai. Você vende a brasilidade, né? Você vende esse sonho, né, de estar numa praia no Brasil. É um pouco disso também. Conceitual, já vem o conceito já. Muito bem. Realmente. Eu estou conversando com o Renato Pinheiro, com o Sérgio Sanches, ambos são consultores de comércio internacional, de negócios internacionais. Eles que, ao lado do Alexandre Utino e do Eduardo Bissoli, eles assinam o livro Havaianas, a internacionalização de um ícone brasileiro. Eles constituíram ali o time dos sonhos que viabilizou
lá na Alpargatas, no início dos anos 2000, esse processo de colocar a marca Havaianas hoje em mais de 150 países. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje, no qual eu converso com o Renato Pinheiro, com o Sérgio Sanches, eles ao lado do Alexandre Utino e do Eduardo Bissoli, assinam o livro Havaianas, a internacionalização de um ícone brasileiro, o lançamento da Lisbon International Press. O Renato, o Sérgio, o Alexandre e o Eduardo constituíram um time que foi responsável pelo processo de internacionalização da marca Havaianas, que é uma marca de propriedade da Alpargatas, e hoje ela está disponível em mais de 150 países. A gente que sabe quando quer dar um presente diferente, aqui no Brasil ou fora daqui, a gente vai buscar sempre nas lojas das Havaianas, que agora já tem loja própria, né? É uma opção. Mas antes da gente retomar a nossa conversa, eu quero lembrar a você que estão abertas as inscrições para o 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro na Unibis Cultural em São Paulo. Entre os destaques desta edição, eu chamo a atenção para o Fórum do Pensamento, a sessão que inaugura a programação do Congresso e que este ano estará dividido em 2 momentos. A sua abertura será feita pelo deputado federal Orlando Silva, que é relator do projeto de lei 2630/20 sobre fake news, com o tema a regulação das mídias digitais, censuras e limites à liberdade de expressão ou uso racional da internet. E seguido a ele acontece um painel de debate com um tema complementar que é a responsabilidade social e o impacto no ambiente de negócios gerados pelos conteúdos digitais produzidos pelas empresas. E traz como convidados a Juliana Albuquerque, que é vice-presidente executiva do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o jornalista Eduardo Tesler, ex-diretor para a América Latina da Innovation Media Consulting e atual sócio-diretor do Mídia Mundo, e do advogado Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo. Então, eu convido você a conferir todos os detalhes da programação desse 26º Congresso da Mega Brasil, acessando o site do evento a partir do nosso painel. O link para os detalhes do Congresso você encontra ali logo abaixo, na descrição desse vídeo, também vamos deixar aqui, e na descrição do programa também no site da rádio e no nosso canal no Spotify. Bom, estamos aqui no final do nosso encontro de hoje, na última parte, como eu disse, desta entrevista com o Renato Pinheiro e o Sérgio Sanches. Eu queria colocar para vocês uma questão, falamos aqui sobre os mercados, adequação, essa venda do sonho das praias brasileiras, mas aqui no Brasil, um apelo que funcionou bastante e até acabou virando um chavão entre as pessoas é que as Havaianas não tinham cheiro e não soltavam as tiras.
Esse mesmo lema funciona em qualquer mercado? Como é que foi a abordagem desse mercado, já do ponto de vista não daquele responsável pela venda, do ponto de venda, mas para o consumidor em geral? Como é que foi isso? É uma pergunta interessante, Marco, porque a gente falou um pouco aqui no seu programa a questão da segmentação de mercados, né? Como era diferente a estratégia para mercados da América Latina ou mercados, vamos chamar de hemisfério norte, né? Então, quando você fala que uma sandália não solta a tira e não tem cheiro, são características utilitárias do produto. E isso são características muito fortes e que fazem total sentido quando você vende esse produto no mercado utilitário, né? Então, produtos da América Latina, por exemplo, se espera-se que você tenha um produto acessível e que realmente tenha uma qualidade de construção, vamos dizer assim, muito grande. Quando você vai para mercados mais maduros ou mais exigentes, vamos dizer assim, como no hemisfério norte, essas características elas são dadas como básicas, né? Você não tem efetivamente um diferencial competitivo ao dizer para um lojista vamos dizer assim, na Itália ou na França, que o seu produto não solta tira e não tem cheiro. Ele espera que o produto entregue isso desde o ponto zero e que entregue mais do que isso, né? Entregue coleções de cores e modelagens e de grafismos que sejam antenados com as últimas tendências da moda. Ela espera que você entregue uma campanha que realmente trabalhe a marca no exterior que faça sentido que ela esteja naquela loja, naquele ponto de venda. Então, o nível de exigência são outros, né? É um pouco isso. Se tiver que dar um exemplo mais específico, contundente, né? Realmente na América Latina, alguns países na África, não é que não se trabalhasse também esse conceito de marca, que se trabalhasse os atributos além da qualidade, né? Sim, mas é de novo a questão do que era mais importante você focar naquele momento. Não dá para fazer tudo em todos os lugares, né? Então a gente tentava ir de uma forma customizada, né? Personalizada a cada mercado. E realmente fazia todo sentido. Estados Unidos, Europa, alguns países da Ásia, Austrália, sobretudo, você realmente tem que buscar o que faz sentido para eles, o que o consumidor entende, o que aquele cara mais exigente que busca marca, busca atributos intangíveis, né? Não tanto ali no soltar as tiras, né? O que eles querem, o que eles esperam da marca, né? E eu acho que a gente já cobriu isso um pouco, né? Mas nunca é demais lembrar que o fator Brasil ajudou muito, né? Assim, a visão que esse pessoal tinha do Brasil, e eu espero que tenham ainda do Brasil nos dias de hoje, é muito positiva no sentido verão, no sentido praia, e o nosso produto encaixou tão bem nisso, né, que virou um ícone, de fato. A gente usou, inclusive, isso como subtítulo do livro, né, como título do livro, né, porque realmente, naquela época, você falava em Brasil, todo mundo sabia do futebol, do carnaval. Se você colocasse ali um desenho de um biquíni, talvez muitas pessoas associassem ao Brasil também, assim como, vou dar um exemplo assim muito metafórico aqui, mas você coloca uma garrafa de tequila, sabem que é do México. Se coloca o desenho de uma pizza, sabem que é da Itália. Naquela época, se colocava o desenho de um chinelo, China, né? Isso mudou. Isso mudou. Mudou completamente. Hoje você mostra o desenho do chinelo, é Brasil. Então, por Esse é um ponto falar... interessante também do chinelo, desculpa, Marco. É um ponto Imagina. interessante, como o Sérgio colocou sobre o produto da China, né? Porque nessa época a China já era um grande exportador de sandálias, vamos dizer assim, econômicas, né? Uhum. Mas até por uma questão de preço e posicionamento das Havaianas nos mercados, ela nunca foi um concorrente desses produtos chineses. Então, esse foi um grande desafio no começo. Como convencer um lojista de que você era uma marca ainda um pouco desconhecida e que você estava ofertando um produto que iria vender por 3, 4 vezes o preço de venda de um produto chinês. Então, havia aí um vácuo de preço que teria que ser muito respaldado pela questão da área de comunicação, de marketing, da estratégia comercial, de todos os canais que a gente comentou, né? Para não ser tomado como um produto chinês. Uhum. E só uma observação, o fato de ter o Made in Brasil na sandália fazia total diferença, muito a ver com o que o Sérgio colocava.
E como é que foi, dentro desse... Bom, vocês disseram, conversamos isso desde o início desse nosso bate-papo, de que quando vocês foram no início dos anos 2000 para a Alpargatas com esta missão de internacionalizar a marca Havaianas, já existia ali um trabalho de exportação de alguns produtos, então não era algo tão estranho assim a alguns mercados. Mas quais foram, ou qual foi o primeiro mercado que abraçou esse conceito novo de um produto sofisticado, de um produto diferenciado, vindo do Brasil para o exterior? Vocês lembram disso? Eu posso começar, Renato. Eu acho que não teve de uma primeira vez assim, mas tiveram assim lugares diferentes que entenderam a mensagem ali ao mesmo tempo. E já estavam, na verdade, num bom caminho e continuaram crescendo, desenvolvendo, né? A gente pode mencionar a Austrália, foi um dos primeiros a começarem, foi um pouco antes da nossa chegada, já existia vendas para a Austrália, era algo muito tímido, mas é impressionante assim o tamanho que tomou aquele país na importância internacional para a marca Havaianas. Na Europa, o primeiro país que começou a trabalhar a marca, até por motivos mais óbvios de proximidade cultural, foi Portugal, mas já logo em seguida já entrou Grécia, Itália, Espanha, e todos entenderam essa mensagem, todos foram por esse caminho também. Estados Unidos era um lugar onde a Alpargatas tinha uma operação, naquele momento era uma operação diferente, ela estava voltada para importação de matérias-primas, ela não estava voltada à venda dos produtos acabados, mas também a empresa se reposicionou e colocou esse escritório para operar de uma outra forma, então também deslanchou muito rápido assim nesse sentido, nesse novo conceito, né? Eu acho que foram vários lugares, né? O Renato pode me complementar, e se eu esqueci de algum importante, né? Não, eu acho que foi isso mesmo. Sempre houve uma preocupação que a gente, obviamente, tivesse uma escala de negócio representativa dentro da empresa. Então, sempre houve uma preocupação que a gente conseguisse agregar mais mercados ou novos mercados o mais rapidamente possível, mas, de novo, respeitando aquela questão do posicionamento do que seria mercados da América Latina ou mercados do Hemisfério Norte, né? Então, na verdade, não existe um país, mas uma sequência de países que exatamente obteve esse crescimento exponencial na quantidade de mercados atendidos pela Havaianas em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, né? Foi E exatamente Marco, acho que uma coisa importante, desculpa, Renato, também um dos motivos disso foi o fato do que o Renato mencionou aí no bloco anterior, que a Alpargatas realiza, uma vez por ano, as suas convenções de vendas aqui no Brasil. Então, ela traz esse pessoal todo para cá, e aí você tem aquela enxurrada de informação, de estratégias, de trabalho que você tem muito momento descontraído também, porque, afinal de contas, é isso que a gente quer passar com a marca, né? Queria passar com a marca no momento, é uma marca divertida, uma marca, né, casual. Então, assim, foi realmente assim, uma absorção dessa ideia, dessa estratégia por vários países ali que saíram na ponta, né? Que conseguiram dar esse deslanche inicial na época, né? Muito bem. Quando vocês quando o time começou efetivamente a funcionar lá na Alpargatas, qual era o tempo estimado para a concretização desse projeto e qual realmente foi o tempo necessário para que vocês tivessem finalizado todo o processo? Tá, ok, vamos para a rua, está tudo funcionando. Como é que foi essa relação? Eu acho que a primeira coisa que nós fizemos quando iniciamos o projeto, nessa segunda fase de internacionalização da Havaianas, assim, foi entender os mercados, né? Então, a primeira coisa que todos nós fizemos foi sair ao mercado efetivamente e entender qual era a realidade da marca Havaianas em cada um desses mercados. Essa foi a primeira lição de casa. Para exatamente a gente voltar para a empresa e falar, olha, a marca é percebida nesses mercados, ou naqueles mercados, ou nestes mercados desta maneira. Até para a gente criar uma uniformidade em termos de comunicação e de estratégia que seria adotada a partir daí, né? Quanto à questão de quando começou e quando finalizou, eu acho que é um processo contínuo, né? Porque quando nós iniciamos o projeto junto da Alpargatas,
O modelo escolhido naquela oportunidade era através de um distribuidor, ou seja, um importador que iria fazer a importação do produto, a armazenagem e a venda para o varejo local. Oportunamente, a empresa tomou uma outra direção, uma vez que os negócios cresceram muito, tiveram uma escala muito interessante, o modelo de negócio mudou. A empresa migrou para um projeto de ter operações próprias, né, nos principais centros, assim, como os Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim. E isso, então, é um projeto que não tem fim, vamos dizer assim. Mas a gente tinha muito claro que era necessário que nós fizéssemos o crescimento da marca de uma maneira realmente rápida e com uma escala interessante para que isso também possibilitasse desenvolver mais produtos ou novos produtos para atender esses mercados. Até por conta do que a gente já mencionou em blocos anteriores, a questão de segmentação de canais. Então, quanto mais produtos nós tivéssemos na linha, melhor nós poderíamos atender a segmentação de mercado. E para ter mais produtos, né, vamos assim, na linha, nós precisávamos ter realmente um volume de exportação interessante. Então, é um jogral aí que você vai construindo com o passar dos anos. Acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco isso. Aí viraria tema para uma outra entrevista, né? A história do ovo ou da galinha. O que foi primeiro, né? O volume de negócios ou a quantidade de modelos? Isso também dá um bom pano para debate, assim, foi bem interessante, mas, de novo, voltando ao que a gente falou lá no comecinho, teve muito engajamento da presidência, dos diretores, em fazer exceções, em buscar fazer esforços extras para o projeto dar certo. Então, assim, se dá para passar uma mensagem nesse sentido, é assim, teve muito investimento, comprometimento da empresa no sentido de atender demandas difíceis, de demandas específicas de cada mercado. Mas o resultado está aí, funcionou. Né? A gente está chegando no final do nosso encontro e eu quero aproveitar um gancho que o Renato deu na sua fala, que falou sobre lição. Você também acabou de falar agora, Sérgio, sobre mensagem. E no começo da nossa conversa, na abertura do programa, eu falei sobre esse esforço que hoje outras marcas da nossa área de comunicação vêm fazendo no sentido de internacionalizar os seus produtos, de internacionalizar suas marcas. Então, vocês que passaram por essa experiência, esse case de sucesso, que lição que fica dessa experiência que eu imagino que seja única, né, na carreira de vocês? Seguramente vocês passaram por várias experiências, mas eu acredito que essa tenha sido uma das mais exitosas, não? Sem dúvida. Eu acho que o grande senso de realização que nós tivemos desse projeto foi como transformar um produto inicialmente utilitário, né, num produto desejado de moda, né? Ou seja, e o mais interessante é que, por conta desse reposicionamento da Alpargatas aqui no Brasil, e como isso foi levado para fora do Brasil nos mercados externos, isso também é um processo de retroalimentação, ou seja, o brasileiro também começou a enxergar a Havaianas de uma maneira diferente a partir do momento que começou a ver como a Havaianas era vendida e apresentada no exterior. Então, é um processo, vamos dizer assim, retroalimentador, né? Ou seja, a própria empresa no Brasil, por ter tomado essa estratégia, teve muitos ganhos em termos de posicionamento de marca, de valor de marca, dentro do Brasil também. Então, eu acho que uma lição é isso, não enxergar o mercado externo como um mercado adicional apenas, mas como um mercado que você pode ter desde uma questão financeira econômica, um hedge cambial ou uma geração de receita em dólares, e até como valor de marca. Dependendo de como você trabalha a marca fora do Brasil, isso volta para o Brasil. E isso também dá mais poder de marca no mercado brasileiro. Acho que é um pouco disso. Sérgio, tem alguma coisa a acrescentar? Algo que ficou dentro do portfólio de vocês, de tamanha experiência que vocês têm, com passagens com outras empresas, inclusive? O case Alpargatas, o case Havaianas, embarca ou deixa algo que você pode utilizar em outros projetos também? Que lição fica?
Eu acho que complementando isso que foi, o Renato colocou muito bem, né? Você não pode olhar só o mercado externo, mas sim o que ele traz de volta para você no mercado interno, né? Eu colocaria também uma questão que assim é muito comum entre todas as empresas brasileiras, afinal a gente vive num país aqui onde a variação cambial é um constante pesadelo, né? Um dia o dólar está super favorável, outro dia o dólar está super ruim ali para se fazer negócios, mas a lição que a gente deixa assim é faça um esforço, busque o longo prazo, não pensa no imediatismo, porque o retorno vem. Se o projeto for bem estruturado, for bem montado, vai valer a pena, vai se pagar. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente gostaria de passar assim, para as empresas, para os empreendedores aqui no Brasil, porque a gente sabe que assusta, né? O câmbio é uma coisa que realmente não facilita para ninguém, né? Mas no longo prazo se paga, vale muito a pena. Isso eu acho que é uma coisa importante. O mercado internacional não pode ser considerado como uma visão de curto prazo, uma expectativa de retorno em 1 ano ou 2 anos. Acho que é um projeto longo, mas que tem muito valor, né? Extremamente realizável do ponto de vista da marca, se for bem trabalhado. Muito bem, eu conversei com os consultores de desenvolvimento de negócios internacionais, o Renato Pinheiro e o Sérgio Sanches, que, ao lado do Alexandre Utino e do Eduardo Bissoli, assinam um livro Havaianas, a internacionalização de um ícone brasileiro. É um lançamento da Lisbon International Press. Estiveram aqui conosco conversando sobre todo esse processo, eles que integraram o time de sonhos que viabilizou essa internacionalização desse produto que é tão conhecido no Brasil, consagrado no exterior também, hoje disponível em mais de 150 países, como dissemos aqui no nosso encontro de hoje. Renato, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A. Sérgio, também muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Marco. Um prazer, uma honra. Um prazer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, Marco. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a você também que esteve conosco até agora. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.